Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de já curtir, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e compartilhar esse vídeo com alguém que tá precisando aí se informar também. Fofocam juntos depois, vem, né, o que vocês acharam juntos das notícias? Então vamos lá, vamos para a primeira notícia. Viralizou um vídeo da Giovanna Eubank, onde ela chorava muito depois de ter saído de uma sessão da Pequena Sereia, que ela foi assistir com a Titi, que é a filhinha dela, e ela chorava muito pela representatividade negra, né, que eles fizeram agora a Pequena Sereia ser negra, e a filha dela, a Titi, é uma criança negra, e ela chorava muito de emoção. Esse vídeo viralizou, e aí teve uma galera que começou a criticar, dizendo que a Giovanna e o Bruno Gagliasso usavam dos filhos deles, né, a Titi e o Bless, que são duas crianças que eles adotaram da África, como palanque, sabe? Usavam as crianças para se promover. Usavam essas crianças aí para fazer um show. Rolou até um vídeo de uma influenciadora falando que provavelmente tinha publi e que hoje em dia você tem que ter alguma coisa negra, uma criança negra, alguma coisa assim, para você mostrar na internet. Biscoiteira chorando, parece que passou um trem no filme da Pequena Sereia e você acha que não tá rolando publi? Você acha que a Disney não tá patrocinando? Cadê a câmera? Cadê grava? Aqui os pobres, aqui na rua tá cheio de criança preta, ninguém olha. Mas vão lá, pega na África duas crianças pretas e faz publicidade. O que seria da vida desses dois sem essas duas crianças pretas? E aí é que eu fico pensando, cara, parece que as pessoas assim acham que se você adota uma criança, você não vai amar aquela criança incondicionalmente. Parece até que as pessoas acham que quando você adota uma criança, o amor que você sente por essa criança é diferente do amor que você sentiria por uma criança biológica sua. Do jeito que as pessoas tratam isso, parece que realmente eles não têm nenhum carinho e afeição por essas crianças, que eles usam o negócio ali realmente para se promover como se não tivesse sentimentos. Porque você tem sentimentos por uma criança adotada, você ama aquela criança muito, você quer o melhor para ela. E é claro que se for uma criança negra, você vai sentir muito na pele o racismo que aquela criança sofre, a falta de representatividade que existe na vida daquela criança, você vai sentir tudo isso. E eu quero lembrar aqui, que a gente já falou aqui no Fadel News, um tempo atrás, daquele caso de racismo que os filhos da Titi sofreram, né? E como a Giovanna Eubank reagiu, né, que ela partiu pra cima da mulher, foi em Portugal isso, ela chegou a cuspir na cara da mulher que foi racista com os filhos dela, sabe? Então assim, é óbvio que ela sente isso. O nome disso é empatia, é você sentir o que a outra pessoa tá sentindo, e é óbvio que ela tem um amor muito grande por essas crianças, sabe? Teve gente falando também que, né, eles usam as crianças que foram adotar as crianças da África, sendo que tem um monte de criança no Brasil pra adotar. Essa parte eu não consigo nem entender muito bem qual é a linha de raciocínio, porque assim, tudo bem, foi adotar a criança da África, mas de qualquer maneira, está adotando uma criança, está ajudando, está dando uma família para uma criança, independente de onde essa criança é. Não é melhor nem pior por ela ser da África ou por ela ser do Brasil. Esse argumento eu não consigo nem entender qual é a lógica por trás. E daí o lugar da onde você pegou a criança. Se eu resolvo adotar um cachorro e eu adoto um cachorro, sei lá, das ruas aqui da Tailândia onde eu tô, e eu adoto um cachorro das ruas do Brasil, tanto faz, eu adotei um cachorro, sabe? Tipo, não faz diferença da onde é. Não faz diferença da onde são as crianças. Se ela se apaixonou e criou um laço com essas crianças da África, ela adota as crianças da África, tanto faz de onde é. Não interessa. Sei lá, eu acho que esse papo todo pra mim só faz parecer com que no final das contas as pessoas não consideram filhos adotados como filhos de verdade. Pra mim, no final, parece que é isso. Não sei o que vocês sentem, mas esse é o feeling geral. As pessoas parecem que tem muitas regras pra que tipo de criança você pode adotar. Você não pode ser negro, que vão te criticar de estar afro-money, daí você também não pode, né, se compadecer com a realidade do seu filho. Muitas regras de como as pessoas têm que lidar com os seus próprios filhos. E aí, já que a gente tá falando de filho, né, olha essa. Um médico foi demitido por ter receitado, colocado na receita médica de uma criança que tava gripada, que era pro menino jogar muito Free Fire e comer muito sorvete de chocolate. A mãe denunciou o médico, né, falou que ele tava fazendo isso pra debochar do filho dela. Sendo que, na verdade, o que tinha acontecido é que, né, ele tinha receitado, tem lá na receita, bonitinho, todos os remédios que o menino precisaria tomar. E ele colocou no final como uma coisa pra ser, né, divertido pra criança, perguntou
o que ele gostava de fazer, o que ele gostava de jogar, o que ele gostava de comer e colocou ali na receita, né, bonitinho, pra ser uma gracinha, pra ele ficar feliz, né, pra ser fofinho. E a mãe ficou puta. Pobre do médico, não pode nem tentar alegrar uma criança doente que tá debochando agora. E aí eu vi muitas pessoas comentando, ai meu Deus, receitou sorvete, uma coisa gelada pra uma criança. Gente, isso daí, não sei o médico de vocês, mas os meus médicos já falaram que isso não existe há muito tempo. Que esse negócio de ficar gelado não pode e tal, né? Existem médicos e médicos, e eu já ouvi falar de médicos que isso não é verdade, que isso é uma coisa da cultura popular, que não pode tomar gelado. E provavelmente ele deve ter colocado o sorvete ali justamente pra desmistificar isso. Então, se você é médico, você pode discordar ou não disso. Se você não é médico, fique quieto. Se o médico tá falando que pode, é porque pode. Mas enfim, né? Essa daí me deixou um pouco revoltada, viu? Porque, cara, o médico só foi ser legal com a criança e tomou no cu, foi demitido. Não dá nem pra ser divertido mais, que tem gente chata, insuportável. Falando em gente chata e insuportável, Billie Eilish fez um post que depois ela deletou do Instagram, aonde ela tava bem puta, falando que as pessoas ficaram massacrando ela por anos e anos, dizendo que ela seria muito mais bonita se ela vestisse roupas mais femininas, se ela se portasse de uma forma mais feminina. E agora que ela faz isso, as pessoas ficam comentando dizendo que ela mudou. Que, ai meu Deus, ela não é mais a mesma Billie. E ela falou que ela poderia ser as duas coisas e que no final isso é coisa de gente que odeia mulher. Que mulheres podem ser várias coisas, você pode ser uma pessoa múltipla, você pode se expressar de várias formas diferentes e que feminilidade não é sinônimo de fraqueza. Eu acho que no final das contas, isso, em ambos os casos, que são pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes que falam que ela precisa ser mais feminina, que ela fica mais bonita, e outras pessoas que falam, oh meu Deus, você mudou e agora você não é mais a mesma Billie. Eu acho que isso é coisa de gente que acaba projetando em outras pessoas a sua própria realidade, o seu próprio ser. E aí você se vê representado, ou você quer se ver representado em uma pessoa famosa, e quando essa pessoa foge do que você espera, da sua representação, você fica bravo. As pessoas que esperavam que a Billie fosse mais feminina, se vestisse de uma forma mais feminina, são pessoas que veem isso dessa forma. Elas precisam fazer isso para se sentir bonitas. E as pessoas agora que criticam a Billie, dizendo que ela não é mais a mesma Billie, são pessoas que rejeitam essa feminilidade e viam na Billie exatamente isso. E agora não gostam mais porque ela se veste dessa forma. Só que a real é que são só as suas expectativas. E as pessoas não vão corresponder às suas expectativas. As pessoas vão discordar de você, elas vão fazer coisas diferentes de você, porque elas não são você. Só você é você. E é completamente errado você colocar as suas expectativas numa outra pessoa que sequer você conhece. Deixa as pessoas se vestirem da forma com que elas quiserem. E isso não significa que elas deixaram de ser a pessoa que você gostava ou não. Isso simplesmente significa que elas querem se expressar de uma certa forma. Isso não tem nada a ver com você e você não tem o direito de exigir que uma pessoa se expresse de um jeito X por causa da sua expectativa. E outra coisa, as pessoas elas vão mudar sim, tá? As pessoas estão mudando o tempo inteiro, constantemente. Elas não vão continuar sendo sempre exatamente da forma com que você quer que elas sejam. Elas vão mudar. Elas vão mudar muito e você também vai mudar muito. Ninguém vai permanecer a mesma pessoa pra sempre. E esperar isso é simplesmente loucura. E nessa semana a gente teve Lana Del Rey no Brasil, né? Fazendo show. Ela se apresentou nos festivais no Brasil. Mas o que eu quero falar aqui não é da Lana. Eu quero falar aqui do baterista da Lana. O cara fez um post no Instagram onde ele falava que odiava o Brasil porque ele teve o iPhone dele roubado. Sério, no post dele ele fala o seguinte: eu acabei de ter o meu iPhone roubado por um merdinha numa moto. Coisa de iniciante do Brasil, né? Foda-se esse país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Eu mal posso esperar pra voltar pra casa. E aí ele ainda colocou uma hashtag Fuck Brasil, foda-se o Brasil. Hashtag Total Shithole, que seria, tipo, total lugar de merda. Hashtag Garbage Humans, humanos lixo. O cara simplesmente resolveu generalizar e jogar o país inteiro na merda porque ele teve o iPhone dele roubado. E óbvio que isso não foi nada ok com os brasileiros, né? Mas ele simplesmente tirou os comentários daquele post. Ele sequer trancou o Instagram dele ou colocou sem comentários em todos os posts. Ele só tirou os comentários desse post específico. O post continua lá até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Cagou, nem deletou. Não vai pedir desculpa, provavelmente. E aí várias pessoas começaram a compartilhar
vídeos delas sendo roubadas nos Estados Unidos. E vale aqui lembrar que os Estados Unidos tá num momento bem merda agora, viu? Tá tendo mais de um tiroteio por dia nos Estados Unidos. E esses tiroteios não são pra roubar, são tiroteios gratuitos, de pessoas que entram em shoppings, entram em escolas, entram em restaurantes, vão em festivais e simplesmente começam a atirar em todo mundo. Então, meu querido, não é como se o seu país fosse um mar de rosas, né, também. E é isso, tá lá o post. Aparentemente não vai ser deletado, aparentemente não vai ter um pedido de desculpas. O cara é simplesmente xenofóbico mesmo. E agora a gente teve uma grande derrota nesse país e não foi o baterista da Lana. A grande derrota foi que a Câmara aprovou o projeto do Marco Temporal, que é um projeto que impediria a demarcação de vários territórios indígenas e colocaria em xeque territórios que já foram demarcados também. Sério, foram 283 votos a favor contra 155 contra. O projeto diz que somente terras ocupadas por indígenas até a data de 5 de outubro de 1988, que foi quando a nossa Constituição foi feita. Isso significa que isso impede vários indígenas de conseguirem voltar às suas terras de origem, porque eles não estavam lá nessa data, essas terras ainda não tinham sido demarcadas, eles tinham sido expulsos dessa terra e eles não conseguem voltar mais para ela. E isso também colocaria em xeque várias terras que foram demarcadas depois dessa data. E isso tudo é muito bom para os ruralistas, que tem vários conflitos com indígenas e que seria do interesse deles pegar essa terra para eles. Vale lembrar aqui que isso não significa que o projeto foi aprovado, porque a Câmara dos Deputados aprovou e aí o texto segue para o Senado. E ele ainda pode ser barrado por ser considerado como um texto inconstitucional. Então, ainda tem vários passos até chegar lá e ainda pode ser que ele seja bloqueado de várias formas. Mas ele foi aprovado. E eu acho que isso demonstra quem foram as pessoas que a gente elegeu como deputados. Como está representada a nossa Câmara, sabe? A gente precisa urgentemente aprender a votar melhor. E agora, finalmente, chegou esse momento, onde se está falando da Blaze. Se você não sabe o que é Blaze, eu acho difícil que você esteja aqui no YouTube e você não sabe o que é Blaze. Blaze é um cassino online. E vários youtubers gigantescos fazem propaganda da Blaze. E, na verdade, eu sinto que, basicamente, todo youtuber já recebeu alguma proposta da Blaze ou de outro cassino online. Eu sei que eu já recebi propostas que eu sequer abro, eu sequer olho, porque eu sei que é muito dinheiro e que não tem como fazer um negócio desse, porque eu sou completamente contra estimular qualquer tipo de aposta, estimular o consumo desse tipo de coisa. Eu sei o quanto isso pode ser prejudicial para famílias, como as apostas funcionam no nosso cérebro, como elas ativam o nosso sistema de dopamina, que é o nosso sistema de recompensa, e faz com que você realmente se vicie, quimicamente se vicie no cassino. E tem gente que perde todo o dinheiro, que fica devendo, que cria dívidas enormes, que realmente acaba com a família por causa disso. Jamais faria propaganda desse tipo de coisa. Acontece que o que viralizou foi um documentário feito por um outro youtuber aqui, chamado Daniel Penin, que eu não concordo muito com certas práticas do Daniel, que ele vende cursos de como ficar rico e eu não acredito nesse tipo de coisa também, mas ele fez um documentário muito bom sobre a Blaze, onde ele investigava a Blaze, ele fala sobre como funciona esse sistema de dopamina no cérebro e ele investiga quem seria o dono da Blaze, porque a Blaze, ela não tá no Brasil, você não pode ter cassinos online no Brasil, você tem que colocar eles fora do Brasil. Inclusive, é uma brecha aí muito estranha, sabe? Porque não deveria ser possível fazer propaganda desse tipo de coisa no Brasil, sinceramente. Se você não pode ter um cassino online no Brasil, você também não deveria poder divulgar esse tipo de coisa. Mas pode, e são contratos milionários de verdade, tá? É dito que o Felipe Neto e o Neymar teriam ganhado coisa de 50 milhões de reais pra fazer propaganda da Blaze. E outra, nesse documentário ele também fala no esquema de roubar as pessoas. Não só você perde o dinheiro no cassino, porque tem ali um algoritmo que faz você perder sempre. Essa é a realidade de todos os cassinos. O cassino é feito pra você perder dinheiro. Mas não só isso, ele fala que tem dezenas de reclamações no Reclame Aqui de várias coisas de pessoas que não conseguem simplesmente sacar o dinheiro delas. O dinheiro fica preso ou o dinheiro some da plataforma. E depois, no final, as pessoas não conseguem processar a Blaze porque a Blaze não é uma empresa brasileira. Então eles não conseguem processar, não tem quem processar, não tem nenhum representante no Brasil. Eu acho que é um documentário muito interessante do Daniel, vocês precisam assistir. Não recomendo muito que vocês comprem curso de como ficar milionário, mas assistam o documentário e cobrem os seus youtubers favoritos que resolvem fazer propaganda desse tipo de coisa, tá? Porque tem gente aí que gosta de pagar de moralista, mas no final das contas faz um negócio desse. Eu sinto que nós,
temos alguma responsabilidade sobre o que a gente divulga, sabe? Claro que, assim, é possível que a gente cometa erros, né? Acontece, às vezes acontece. Mas a gente ainda assim precisa trabalhar com essa responsabilidade, sabe? Então, se a gente cometeu algum erro, a gente precisa ser cobrado sobre isso e precisa se pronunciar sobre isso. Então, cobrem seus youtubers favoritos. Tem gente que, né, pode ser comprado, infelizmente. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!